Este é o podcast da Pastoral Juvenil Vocacional da Missão Salesiana de Mato Grosso. Aqui você tem uma conversa simples e direta sobre temas que afetam os sonhos e os ideais da juventude. O nosso tema de hoje é a vocação do irmão salesiano e, para isso, nós estamos aqui com o pró-reitor de administração da Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande, o irmão Rafael Locke. Bom dia, irmão Rafael. Bom dia. Bom, só para tirar as dúvidas, então, o nome do senhor é Rafael ou Rafael? O nome correto é Rafael, se bem que é brasilizado, né, em Rafael, porque Rafael não é um nome assim comum, mas é Rafael com um L e um F, dois L, que é usado para as meninas, né, usam este nome assim. Então, às vezes confunde. Por isso, prefiro ser chamado Rafael, que é Rafael. Rafael é oficial, né? Mas... muito bem. Bom, como que o senhor conheceu a congregação salesiana? Eu nasci numa pequena vila na Sardenha, que é uma ilha situada no centro do Mediterrâneo. Esta ilha é da Itália. E no ensino fundamental 1, correspondente ao ensino fundamental 1, eu praticava muito a igreja, no sentido que fazia parte de uma associação que era muito forte naquele tempo, ainda é, chamada Ação Católica Italiana, que tinha entre os pequenos do ensino fundamental mi lembro um nome, fiamme bianche, fiamme gialle, fiamme rosse, chamas brancas, chamas amarelas, chamas vermelhas, que eram os vários degraus dos pequenos entrar fazer parte desta associação. E, junto com esta associação, fazia também, estudava o catecismo, fazia parte nos certames, ganhava alguns, e também era coroinha. E então, praticamente, eu vivia o meu tempo livre na igreja, ao redor da igreja, porque tinha um pequeno oratório onde nós, coetâneos, nos reuníamos, nós brincávamos lá e assim por diante, né? Aconteceu que, daquela vila, Nuraki, assim era o nome, e tinha um rapaz, um colega, mas era mais idoso do que eu, uns 8, 10 anos, não me lembro, que estudava lá no continente. E ele estudava lá, perto de onde nasceu Dom Bosco mesmo, numa vila chamada Penango, um país chamado Penango, e ele estudava para se tornar padre. Ele, naquele ano 56, eu tinha terminado então o ensino fundamental 1, e ele veio e procurou o pároco, me conhecia, né? E procurou o pároco que indicasse alguns jovens que teria potencial de se tornar salesianos, sacerdotes, enfim, na vida religiosa. E o padre, Dom Maronjo, o nome dele, disse, olha, tem um Rafael, e aí ele pode, eu acho que eu indico ele. Aí ele veio falar comigo se eu, então, para mim, ir no continente, tem que ir de trem, tem que ir de navio, opa, claro que quero. aí eu posso falar então com seus pais? Bom, ele foi, falou com meu pai, minha mãe, já sabe. Mas, no fim, acabaram, tá bom, vai ter que estudar mesmo, então lá no estudo é bom, pelo menos isso não vai perder, né? Uhum. E de acordo com o pároco, então, ele entrou em contato com o aspirantado de Penangos, né? E eu fui aceito, as referências do pároco eram boas, suaves, sei lá. Aí, 2 semanas depois, minha mãe preparou um pequeno enxoval, colocou numa mala e fui lá com ele de trem, depois no navio e tal, chegamos lá. Aí, um mundo diferente e tal, é muito diferente a Itália continental, o Piemonte da Sardenha, principalmente no período de verão. A Sardenha, naquele tempo, é como aqui, neste período agora, muito seca. Então, os campos estão
seca mesmo, não tem chuva. Não tem chuva, o capim é seco, aquela coisa toda. E lá não, lá chove durante o verão, então os prados são verdes e aquela coisa toda. Eu fiquei encantado. Ainda mais que logo em seguida, quando chegaram todos os meninos, né, os estudantes daquela Instituto Salesiano Instituto Missionário São Pio V. Instituto Missionário São Pio V. Muito bem. Aí pegaram todos nós de ônibus e fomos lá nos Alpes, numa vale nos Alpes, Gressoney, um lugar encantador. No meio dos pinheiros, montanhas, com neve em cima. Eu fiquei maravilhado. Ainda mais que lá tinha toda uma organização, lá tinha os pós-noviços, tinha assistentes, você sabe como são, Tirocínio. né? Tirocinante, exato, que tinha uma meia dúzia deles. Então, nós éramos, sei lá, uns 130, 150, e eles, então, eram no meio de nós e faziam todo que tipo de jogos, de Olimpíadas, e disso, teatro, e desafios, passeios nas montanhas, passeio todo dia tinha um passeio na parte da tarde e uma vez por semana, numa quinta-feira, um passeio o dia inteiro. Para mim aquilo era... Bom, gostei demais, voltamos para a planície e começou então o estudo mesmo, aquela coisa toda. E no Piemonte, bem no centro lá, quando chega o período de novembro, dezembro, aí vem aquela neblina. E eu, agora, pensando nisso, quando, de fato, eu não me lembro, mas certamente bateu saudade de casa, da mãe, né? Fechado naquele estudo, sozinho, não podia falar nada com os colegas. Aí comecei a ficar irrequieto, enfim, quebrou alguma coisa, né? E o fato é que o conselheiro, o padre encarregado de disciplina, me chamou a atenção e eu não entendi bem o que queria, não sei lá. O fato é que ele disse, então você vai embora. Chama os seus. Aí o rapaz que me levou lá entrou e disse, mas ele não pode, assim, tá, o pároco também, meus pais não podiam. Tem alguém para me acompanhar, porque os pais não podiam ir, aquela coisa toda. Mas, enfim, um dos outros salesianos, aquele que era professor, e gostava de mim, foi lá, colocaram as coisas para no quente. Não, dá uma chance para ele e tal. Aí eu me senti acolhido por esses salesianos que eram meus professores, né? Dom Otávio Rosso, por exemplo, e outros. E mudei, tanto é que no fim do ano eu estava entre os primeiros lugares da turma. Então, este foi o primeiro contato com os salesianos na minha vida, através desta experiência lá em Penango. E como que surgiu a vocação a partir... Ali era muito novo ainda, né? E a vocação religiosa mesmo, como é que surgiu? Pois é, na verdade, eu nunca senti que em algum momento tivesse feito uma escolha. O ambiente de Penango era formado de tal maneira que todos nós que estávamos lá éramos encaminhados, direcionados para este ideal, o ideal salesiano missionário. Isso é tão forte que produziu em mim, talvez, mas em outros salesianos, grandes coisas, grandes figuras. Vou citar apenas algumas aqui. O arcebispo cardeal emérito do Chile, Ricardo Ezzati, ouviu falar, né? Sim, sim. O primeiro bispo de Juína, Dom Franco Dalla Valle, não sei se ouviu falar. Não, desse não. Tá. Eles eram colegas. Da sua turma? Ezzati eram 2 anos na frente e Dalla Valle 1 ano depois. Então eram os colegas, não conheciam, brincavam juntos. Para outra coisa, o bispo Dom Camilo Farezin estudou lá em Penango.
Padre João Invernizzi estudou em Penango. E assim outro, podia citar muitos outros que estudaram. Era um celeiro farto. Era um celeiro farto. Todos os anos, no mês de outubro, em agosto, dos últimos anos, no 5º ano do estudo, do Fundamental 2, metade iam para o noviciado e a outra metade iam para as missões. Então, 1/2 para o noviciado e 1/2 para as missões. Aonde? Brasil, Peru, Chile, Argentina, Centro-América, Médio Oriente, China, Filipinas, em tudo que é lugar. Então, isso era quando eles iam, vestia a batina, para nós era... Nós queríamos ser igual a eles. Era a referência que tinha, né? Era a referência, era o nosso ideal. Bom, e aí, nesse contexto, parece que havia um direcionamento, então, e como é que surgiu essa opção, né? Quando que o senhor chegou a essa conclusão de que não seria padre e sim irmão? Bom, aí é uma história um pouco simples, mas não. Eu sempre tive problema com a vista. E nos últimos anos que estava lá em Penango, se agravou e os médicos aconselhou de eu parar um pouco para não comprometer. Né? Fiz uma série de exames, recebi remédios e tal para poder fortalecer aquela coisa toda, mas tive que parar um pouco. Mas, enquanto estava parado, aí o diretor espiritual lá, que era... Olha, eu faço uma proposta para você. Que o seu estudo é um pouco difícil, não sei quando você poderá retomar, mas se você não estaria interessado a ir a Colle Dom Bosco, e vou fazer uma explicação. Naquele tempo, lá a inspetoria onde a gente estava, inspetoria centrale, a famosa, a gloriosa inspetoria centrale, tinha 6 casas de formação inicial, 3 de formação para candidatos ao sacerdócio, a padre, né? E 3 para a vida laical, coadjutores. Para padre era a mais famosa é Bagnolo, né? Onde muitos salesianos, Padre Alfeo, Padre Venturelli, estudaram. Ivrea, onde estudou Marinoni, por exemplo, e outros, Moschin, Mestre Salvador, e a terceira era Penango. E tinha outras 3 que eram Rebaudengo, onde estudavam onde tinha os cursos de mecânica, de eletrônica, junto hoje seria controles também, de eletrotécnica e assim por diante. Então, os salesianos que se formavam nesta área para depois dar aula nas escolas profissionais. E Cumiana, onde era a escola agrária, é uma escola agrícola muito importante, muito bem equipada e assim por diante, e onde eram aqueles que tinham um endereço mais para as agrárias. E tinha Colle Dom Bosco, que tinha um endereço para a gráfica, tipografia e gráfica. Tinha também marcenaria, tanto é que daí veio o mestre Mário Bordignon, que ele só era marceneiro, né? E também tinha mecânica e tinha também uma escola agrícola também. Esse é o Colle Dom Bosco. Colle Dom Bosco. E o padre me falou, você fica na escola agrícola, muito interessante. E eu falei, vou lá. De fato, gostei demais. Me encontrei lá de forma livre da preocupação do esforçar os olhos, aquela coisa toda. Encontrei irmãos salesianos, coadjutores, né? Formidáveis, gente de uma santidade extrema, e muito amigos e tal. Falei, mas que estou em casa. É aqui que eu quero. E se identificou? Me identifiquei muito mais lá do que em Penango, onde o ambiente era, digamos assim, um pouco mais frio. Porque é verdade que lá em Penango tinha uns 15
18 salesianos, dos quais uma meia dúzia eram coadjutores, mas 2 eram anciãos, um fazia manutenção, também um outro era sapateiro, então a gente não tinha, o outro era contato. Provedor, saía para fazer as compras, então a gente não tinha contato com eles, né? E só o contato era com os salesianos assistentes, tirocinaantes e com os padres. E lá não, lá era com estes aqui, mesmo porque Colle Dom Bosco tinha aquilo que naquele tempo era chamado de magistério. O que é magistério? Aquilo que tem agora na Lagoa da Cruz é o pós-noviciado para os coadjutores, que tinha esta especialização, que também, ao mesmo tempo que fazia pós-noviciado, recebia esta especialização nas artes gráficas. Tá? Então, tinha uns 30, né, ou não sei, 30, talvez um pouco mais, que vinha também de toda a Itália e de muitas outras partes do mundo. Também, muitos eram da Índia, por exemplo. E tinha a gráfica, que fazia aquela, não sei se você ouviu falar da LDC. Sim, LDC. Então, tudo que era impresso da LDC era feito lá ao Colle Dom Bosco. Inclusive, também os filminhos, aquele filminho que passava, tudo feito lá. Então, tinha um grupo de salesianos, uns 30, ou talvez uns 50 ao todo, que cuidavam desses setores aqui, da gráfica, naquele tempo era a mídia que tinha. Visual era aquilo lá. Visual era aquilo, né? Hoje tem outras coisas, mas naquele tempo a gente admirava eles, né? Fotoincisione era para preparar chapas para gráfica e assim por diante. É um ambiente tecnológico que eu gostava. Eu ia lá, conversava, aquela coisa toda. E você aprendeu tudo isso também? Eu não digo que aprendi, mas alguma coisa, pelo menos gostei. E fiquei curioso, sempre fui fuçando, tentando entender e tal, né? Mesmo porque era coisa muito técnica que precisava de equipamento, que só lá que tinha, né? E aí, quando o senhor veio para o Brasil, o senhor já veio como... Eu já vim como salesiano professo, né? Como salesiano já tinha 3 anos de vida salesiana. E sendo que eu, ao Colle Dom Bosco, tive um endereçamento na agrária, né? E a escola de Colle Dom Bosco, poucos sabem, mas era uma escola muito, muito bem montada. Era uma excelente escola. Ora, uma coisa que 60 anos atrás, ou 70 anos atrás, o estábulo das vacas leiteiras era tudo automatizado. Então, as vacas tinham a cama de palha. O feno era para comer, a palha era para deitar. E o resíduo orgânico caía em cima desta palha e o encarregado passava e jogava dentro de uma espécie de valeta que tinha. E apertava um botão e tinha um mecanismo que pegava toda esta daqui e jogava em 6 ou 8 grandes tanques enormes, subterrâneos. E depois fechava, cheio, fechava. Para quê? Isso estou falando de 1950, 1960. Ele gerava metano que era encanado para a cozinha. E com este metano eles faziam o fogo para a nossa comida. Os fogões eram tocados a metano. Sim. Lógico que naquele tempo não tinha a tecnologia que tem agora, quanto aos materiais, então enferrujava, muito corrosivo, tudo. E a uma certa hora, quando estava lá, já não estava mais servindo. Mas tinha toda esta tecnologia, né? Puxa vida. Sem falar da adega, a adega enorme, onde fazia vinho, engarrafava, e toda a parte de vinhedos que tinha, com as várias qualidades. Eu aprendi a podar vinhedos, podar outros pomar, forma de pêssego, de maçã. Fiquei bom nisso daí, assim. Mas aqui no Brasil não é que se viu muito, né? Mas, quando o senhor veio para o Brasil, o senhor veio para que localidade? Eu fui, já na obediência que me deram para ir para
as missões, já estava o nome da localidade. Dourados, Escola de Iniciação Agrícola Dom Bosco de Dourados, com o famoso padre André, lembra? Adzélio Capelli. Adzélio Capelli. Então, eu fui lá e, lógico, novo, tinha 22 anos, tinha muito dos meus pés e fazia. Ficar de trator o dia inteiro, à noite, fazia de tudo. Me soltava mesmo. Foi muito bom. Então. Foi muito bom, foi. Bom, e junto comigo era o padre André e o padre Dom Bruno. Dom Bruno era tirocínante naquele tempo lá. Tirocínante, puxa vida. E depois, de Dourados, o senhor foi para onde? De Dourados eu vim aqui em Campo Grande e foi a primeira passagem na Fucumate, né? E fiquei trabalhando 6 anos na Fucumate, como tesoureiro, como coisa. Antes era junto com o padre Penisa e depois fiquei cuidando lá praticamente. Seria como, mais ou menos, um tom muito reduzido como pró-reitor de administração. Mas comecei a entrar na questão econômica, na questão financeira, folha de pagamento, contabilidade, e pronto. E aí fiquei preso nisso daí. E aqui, esse nome que se dá ao coadjutor salesiano de mestre é só aqui na Inspetoria de Mato Grosso, né? Como é que foi quando o senhor chegou e tinha esse nome aqui? Pois eu estranhei quando tinha este nome, mas assumi, porque não tinha nada de especial. Mas a origem, aliás, a origem é muito interessante, porque indica as raízes dos salesianos irmãos nesta inspetoria. É o seguinte: quando os salesianos vieram para o Mato Grosso, vieram junto com eles vários salesianos irmãos. Não na primeira leva, nas outras levas quando vieram os salesianos da Itália. E vários destes salesianos eram mestres de ofício. Pessoas altamente qualificadas nas artes e ofícios, como alfaiate, tipógrafo, marceneiro, sapateiro, e assim por diante. Tipógrafo. E eles, então, criaram, aliás, a inspetoria criou lá aquela Liceu Salesiano de Artes e Ofícios. De Cuiabá, né? De Cuiabá. Isso. E os salesianos que trabalhavam lá, e eram os que dava aula para os meninos, ensinava aquela coisa toda, o menino chamava ele de mestre, porque de fato era mestre de ofício. E isso, devagarzinho, se alastrou, pegou para todos os salesianos irmãos que estavam na inspetoria, porque todos eles, de alguma forma, tinham um ofício. Tá? E aí ficou o nome. Aí ficou. Ficou o nome. Aqui, dentre os salesianos irmãos, coadjutores que passaram aqui pelo Mato Grosso, quem o senhor considera assim que foi uma referência de vida religiosa para o senhor? Eu teria que fazer uma lista em ordem alfabética para não colocar ninguém... deixar ninguém de fora. De fora ou no último lugar, né? Então, mas teve muitos. Aqui, provavelmente você conheceu, mestre Mataonça. José Veronese. Mestre Ancona. Sim, mestre Ancona. Nas missões, mestre Hipólito Nascimento. Para citar alguns, mestre Simão, mestre Bondioni. Francisco Bondioni. Marceneiro, né? Marceneiro de grande talento. De grande talento. E marceneiro e herói. Ele carregou nas costas, rodando assim, uma roda de carro de boi, onde é atualmente, quase um pouco mais para frente, de Primavera do Leste, até Sangradouro. Gente. Carregou a pé. Meu Deus. Lá ele consertou esta roda, pegou um cavalo e voltou, colocou no carro e continuou para frente. Quem faz isso hoje? Hoje
Ninguém faz isso. Então, tinha muitos heróis. Não, eu vou parar aí, porque senão até me comovo. Mas não vou deixar de lado uma pessoa muito querida, que é o Mestre Luiz. Quantas coisas que ele fez nessas missões. Mestre Luiz, junto com o Mestre Franz, sempre Isso, junto. Luiz Wurzel. Mestre Luiz, lá de Cochipó, lá com as estradas, as pontes, as usinas hidroelétricas, os poços que ele construiu, furou para os índios. Para os indígenas. É coisa que é para admirar, para tirar o chapéu. Né? Sem outro também, de passagem. Mestre Roque. Mestre Panatier? Panatier, exato. Mestre Panatier. E assim outros aí que eu tenho muito carinho demais com eles. Conviveu com todos eles. Agora, o que o senhor diria a um jovem vocacionado que tenha a intenção de seguir a vida religiosa como irmão salesiano? Eu não sou muito de expressar essas coisas assim, viu? Então, geralmente eu não falo muito com os jovens a respeito disso. Ele olha para mim, me pergunta, e eu, não, tá. O que eu falo é através da minha vida. Olha, eu sou assim. Né? Eu acho que os jovens hoje têm uma grande... A gente, às vezes, nós, de uma certa idade, fala, a juventude e tal. Porém, a juventude... Eu quero citar aqui abrir uma pequena parêntese. Na UCDB, nós abrimos uma ação de solidariedade humana, cristã, para a população campo-grandense, que é o drive-thru. Neste momento, tem centenas de pessoas sendo vacinadas lá na UCDB. E quem está levando o peso desta vacinação no sentido de trabalho, lógico, tem alguns funcionários, colaboradores, que estão lá para manter alguns postos chaves. Mas tem centenas, 100 ou 200 jovens que ficam o dia inteiro, fim de semana, só pelo gosto de ele fazer bem ao próximo. Ele não recebe, a não ser um lanche, às vezes, mas eles estão lá, alegres, satisfeitos isso de poder ajudar. Exato. Então, estes jovens são celeiros, são um campo onde a gente pode plantar, entre eles vai surgir certamente alguma vocação. Como surge? Nós, na nossa expectativa, sempre temos vocações de irmãos. Lógico que precisa ter alguém que faça expressamente esses trabalhos para colocar esta semente. Mas o terreno fértil existe. Existe porque toda a missão salesiana criou esta situação este ambiente onde o nosso aluno, o nosso acadêmico, o nosso paroquiano, ele vê e, mesmo sendo difícil hoje em dia de ter vocações, a igreja sofre com... mudou os tempos, mudou a forma de ser religioso. Hoje não é aquela de quando eu entrei, de 60 anos atrás, mas, contudo, nós temos as nossas vocações, graças a Deus, graças a este ambiente. E, respondendo mais a sua pergunta, sempre tem uma ou outra vocação do irmão coadjutor, entre os que estão no noviciado, que estão no pós-noviciado, que estão ainda na fase de formação. Sempre, graças a Deus, nós temos. Né? E como que é a vida religiosa do salesiano coadjutor, do salesiano irmão, nos dias de hoje? É uma vida de muita ação, de mais contemplatividade, de oração, segue o ritmo da comunidade? Como que é esse dia a dia? Bom, eu pego as suas palavras, segue o ritmo da comunidade, que está inserido numa comunidade educativa, e não é ele que faz as ações, é a comunidade que faz, né? Porém, o salesiano coadjutor dá o tom, dá o toque especial. Eu falei antes daquela situação inicial, quando tinha os salesianos
irmãos que começaram trabalhava naquela escola liceu de artes e ofícios. Tá. E junto com eles, na outra parte, nas missões, havia uma série de outros salesianos que trabalhavam nas missões, derrubando mata, plantando, fazendo regos, construindo casas, igreja, escola e assim por diante. E sempre teve estas duas frentes, e uma terceira um pouco, que é aquela dos salesianos que não estão nem nas missões e nem diretamente nas escolas profissionais, que são os que estão, como o mestre Panatier, por exemplo, ou o mestre Ancona, aqueles que estão nas casas tocando dia a dia, professores, econômicos e assim por diante, ou fazendo manutenção. Muito bem, esta situação ainda continua, porém não existe mais esta da Escola de Artes e Ofícios. E então, a característica que eu vejo da missão salesiana é esta. A Escola de Artes e Ofícios de Cuiabá também veio em Campo Grande. Aqui também, na Lagoa da Cruz, tinha uma escola disso. Lá na Capelinha, lá na Igreja São José, tinha também uma escola pequena, né? E em Corumbá também teve uma grande escola profissional. Sim. E assim, os Pochoreio, e assim as outras partes. Porém, devido à legislação, devido às mudanças sociais, estas escolas profissionais progressivamente foram abandonando as crianças, passando para jovens adultos, porque não podia mais trazer crianças para trazer crianças, não podia, se não tivesse a idade mínima, não podia ser soldador, trabalhar com máquinas de marcenaria e assim por diante. Então, em função disso, de outras situações também, estas escolas profissionais viraram centros profissionais e viraram obras sociais. Obra social. Uma característica nossa é que nós temos ainda várias obras sociais. E se a gente olhar para o perfil dessas obras sociais, quem, digamos assim, mais se identifica, mais trabalha e briga para estas obras sociais. Mais se dedica, né? Mais se dedica, são os salesianos coadjutores. Mestre Armando. É mesmo. Tá? O Fábio Júlio, o Damião, né? São todos salesianos irmãos que geralmente estão à frente destas obras sociais. Isso dá isso significa que o salesiano irmão dá esta característica à nossa inspetoria, a característica social, característica de estar com os meninos mais necessitados, né? Isso, para mim, é muito significativo. Lógico, a gente trabalha numa universidade, mas o meu coração está, digamos assim, com os meninos que o mestre Armando cuida lá, que o Fábio Júlio na Ampare, que vêm aqui como, na universidade, como menores aprendizes. Eu tenho um carinho especial para ele, eu gosto. Quando vejo um deles, eu fico tudo contente. Né? É um novo ramo de trabalho e de atividade e de dedicação do salesiano. Exato. Eu me identifico. Quando vejo o menino, me identifico com esse tipo de obra. Muito bem. Irmão Rafael, aqui na universidade não se fala mestre, né? Que não pode falar mestre Rafael. Então, irmão Rafael. No ambiente universitário, o mestre é o que tem mestrado. Muito bem. É acadêmico, né? Acadêmico, é um título acadêmico. Mas fica o carinho desse título, né? Fica. O carinho fica. O senhor não se ofende de se chamá-lo assim? Mas de jeito nenhum. Muito bem. Então, para despedir, muito obrigado, mestre Rafael, irmão Rafael, pela sua atenção, pelas suas palavras, por esse exemplo, né? Porque o irmão salesiano fala mais pelo exemplo do que pelas palavras. Mas o senhor falou com muitas palavras e boas palavras aqui. Muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Eu que agradeço esta oportunidade, continuo à disposição e desculpe se eu não transmiti aquilo que sinto no coração, mas não tenho nunca
refletido em forma racional para expressá-lo. Não, foi muito bem. Muito obrigado.